Nenhum governador vinha buscar um sergipano aqui para ser secretário lá se não tivesse um porquê. Não tô lá porque eu sou careca, ou era gordo, agora tô mais magro, né? Já viu, né? Mais magro. Não é por isso, né? Ele me chama na quarta-feira de cinzas em Brasília, eu vou lá, e ele me disse, olha, o regimento da casa nunca foi utilizado, mas permite que um deputado federal possa ser líder também no Senado, no Congresso Nacional. Nunca na história um deputado federal foi líder nas duas casas, mas o desafio está posto e eu tô... Você é a figura. Você é a figura. E aí que seja uma candidatura única, não tirada do bolso ou do colete de quem quer que seja. Tá. Seja uma candidatura única. Esse é um recado para os entendedores. Pois é. Tá dito. Que está dito e registrado. Que seja uma candidatura, se for para construir uma candidatura, que tenha viabilidade. Tem uma denúncia de corrupção durante minhas gestões. Todas na gestão do meu sucessor, Juarez em Pirambu, que fez uma série de loucuras, um réu confesso, um corrupto confesso, e que depois que foi pego, disse que fez tudo porque eu mandei. Por mim, Yandra tem que seguir, trilhar o caminho e rumo que ela decidir para ela, para a vida dela, pessoal e política. Eu estarei ao lado dela em qualquer que seja a decisão dela. Eu estarei ao lado dela dando apoio no que tiver ao meu alcance. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e essa é uma realização da Sete Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria de imprensa, media training e capacitação. Lembrando que nesta terceira temporada nós estamos abrigados aqui na WG Produções, no estúdio maravilhoso que você pode também, aliás, locar para fazer o seu podcast, viu? Câmeras modernas, aliás, equipamentos super modernos, como a WG sempre faz. Hoje nós temos aqui um convidado ilustríssimo, aliás, é uma entrevista que há muito tempo a gente tentava, e agora ele nos deu a honra de sair do Rio de Janeiro correndo, desceu do avião e veio para cá com todo o seu staff. Eu estou falando, claro, de André Moura, ex-deputado federal e um dos homens muito influentes politicamente em Sergipe e também no Rio de Janeiro. Aliás, no Brasil, eu diria, né? André Moura, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui na casa. Você sabe que a gente estava há um tempão lutando por essa entrevista, né? Pois é, eu que agradeço. Primeiro, cumprimentar a todos, dizer da minha alegria, né, de estar aqui depois de uma tentativa de agenda, né, durante muito tempo, mas hoje a gente conseguiu voltar um pouquinho mais cedo do Rio de Janeiro, desembarcando direto do aeroporto para vir para aqui, para a Casa do Sopapo. E muito, muito feliz de estar podendo conversar com todos vocês. Eu que agradeço. Deixa eu apresentar oficialmente André Moura. André Moura Ferreira, filho do saudoso Rinaldo Moura e da ex-deputada Alice, a popular Lila Moura, que também foi deputada estadual aqui por Sergipe. É formada em administração de empresas, foi secretário de Estado, é secretário de Estado de Representação do Rio de Janeiro, foi prefeito de Pirambu por 2 mandatos consecutivos, entre 97 e 2004. De 2005 a 2006, foi secretário de Serviços Metropolitanos do Estado de Sergipe. Eu nem lembrava disso, sabia? Durante a gestão do governador João Alves Filho, saudoso João Alves Filho. Em 2006, André foi eleito deputado estadual por Sergipe e depois deputado federal por Sergipe entre os anos de 2011 e 2019. Em 2017, assumiu o cargo de líder do governo no Congresso Nacional, aliás, o único sergipano a ocupar tal função, à época na gestão do então presidente Michel Temer, do MDB. No Rio de Janeiro, André já comandou a Secretaria de Representação do Governo em Brasília, além da Casa Civil Fluminense. Depois de um currículo político enorme, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação mais uma vez e começar entendendo essa sua presença política no Rio de Janeiro. Como é que ela acontece? Pois é, ela começou, né? Eu ainda líder do governo, eu conheci, fui apresentado na época, juiz federal Wilson Witzel, que já sonhava em poder ser candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, e nós estávamos discutindo ali a reforma política. E ele esteve juntamente com uma comissão de magistrados e membros do Ministério Público, querendo levar uma proposta na reforma, a Comissão da Reforma Política, para que membros do Ministério Público e da magistratura pudessem ser candidatos e, caso não obtivessem vitória, pudessem retornar à magistratura sem ter a necessidade de renunciar ao cargo. Eu, na função de líder do governo na época, fiz ali
todos os encaminhamentos para que ele pudesse discutir isso com o relator da matéria. E durante esse período da reforma política, uma discussão que demorou ali quase 5 meses no Congresso, ele sempre estava ali todas as semanas, a gente foi fazendo relação de amizade, ele me procurava sempre como líder do governo. Veio as eleições de 2018, ele se elege governador e eu perco a eleição para senador. Sim. E ele me procura, tinha feito uma relação de amizade comigo, já eleito governador, mas não empossado ainda, me pedindo ajuda para que eu falasse com o presidente Michel Temer à época, para que todos os investimentos feitos no Rio de Janeiro durante a intervenção que teve na segurança pública lá no Rio de Janeiro, que terminaria ali no dia 31 de dezembro, toda a estrutura retornaria para o governo federal, ou seja, para Brasília, que permanecesse no Rio, viaturas blindadas, coletes, armamento, e que uma medida provisória que estava para ser votada, que não tinha sido votada ainda, pudesse ser colocada em votação, que levava um investimento de mais de R$1 bilhão na segurança pública no Rio de Janeiro. Eu fiz a agenda dele com o presidente Temer, viabilizei essa agenda, o presidente Temer autorizou os pedidos dele, e ali depois dali, né, em janeiro, ele me faz o convite para assumir a Secretaria de Representação do Governo do Estado do Rio de Janeiro em Brasília. Eu assumi a secretaria em março, né, meu mandato terminou dia 31 de janeiro, em março, e em julho ele me convidou para assumir a Casa Civil do Rio de Janeiro. Sim. Nós ficamos acumulando as duas secretarias, ali de 2019 até 2020. 2020, eu comuniquei ao ao governador à época, Wilson Witzel, que precisava ter um tempo para me dedicar ao processo das eleições aqui em Aracaju. Fiquei só na Secretaria de Representação, cargo que eu ocupo ainda, mas agora também ocupando com a Secretaria de Governo lá na capital fluminense, lá no Rio de Janeiro. Então, hoje a gente nós somos secretários de governo, acumulando com a Secretaria de Representação e ficamos nessa ponte aérea, né? A gente cuida da governança no Rio de Janeiro, cuidamos, né, de toda a estrutura, de toda a interlocução com todas as secretarias, fazemos articulação política com a ALERJ, que é a Assembleia Legislativa, com os deputados federais, com o prefeito do interior, fazemos toda a interlocução com as demais secretarias todas, cuidamos da parte orçamentária, de planejamento e orçamento do governo, cuidamos dos programas do governo e também acumulamos com a Secretaria de Representação na busca da captação de recursos para o Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos 4 anos, nós somos o Estado, graças ao trabalho da nossa Secretaria em Brasília, que durante 4 anos consecutivos mais captou recursos no governo federal para obras e investimentos no país. No caso, foi a nossa Secretaria para o governo fluminense, para o governo do Rio de Janeiro. Nos últimos 4 anos, nós levamos para o governo fluminense mais de R$25 bilhões em obras e ações. Então, a nossa secretaria, nosso trabalho lá no Rio de Janeiro abre portas para o governo do governo federal ao governo fluminense. E agora, logicamente, a gente acumula com a Secretaria de Governo, ficando mais tempo no Rio de Janeiro, né, mas sempre, pelo menos, tirando um dia na semana, saindo do Rio, indo a Brasília, cuidando das pautas do governo fluminense, do governo do Rio de Janeiro em Brasília, mas passando quase que toda semana lá no Rio de Janeiro. E como é que você administra a família? Você tem sua esposa está aqui, prefeita, né? A filha não, que a filha já ganhou vida própria, deputada André Moura, mas tem o filho. Como é que você consegue administrar a família, administrar as coisas pessoais de Aracaju, de Sergipe, e fazer política em Sergipe? Quando você bate o pé em Sergipe, você vai de interior em interior fazer política. Como é que funciona isso? Em que momento você para respirar, para dormir, para viver? Pois é, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Que o meu tempo de sono, né, de dormir é muito pouco, durmo em média de 3 horas, 4 horas por dia no máximo, né? Sim. Essa é a minha rotina. Eu chego normalmente na secretaria, que é no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, ali por volta de 8 horas da manhã, saio por volta de 11, meia-noite, e essa é a minha rotina diária, né? E retorno logo cedo, mas quando chego em casa lá no Rio, ali por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, ainda fico ali no telefone. Ali eu vou cuidar nesse tempozinho ali de meia-noite até 1, 2 horas da manhã das coisas daqui de Aracaju, de Sergipe, enfim. Então eu durmo muito pouco, uma média de 3, 4 horas por dia. Mas não é insônia? Não, hábito. É hábito e já acostumou o organismo, né? Se eu chegar em casa cedo, eu não consigo dormir, não adianta. Eu posso estar cansado como for,
fico ali na cama, cochilo, mas não durmo, né? Sim. Então, é um organismo que já se habituou. Minha rotina é uma rotina de segunda-feira, eu pego normalmente o voo da madrugada, né? Da madrugada do domingo para segunda, vou das 3h30 da manhã, vou para o Rio de Janeiro, fico lá de segunda a sexta, sempre saio um dia na semana, vou em Brasília, retorno para o Rio, né? E quando chega aqui na sexta-feira, né, normalmente chego no voo da sexta já, na madrugada da sexta para o sábado, sábado, domingo, fazendo política no interior, E a circulando. família? Em que momento você consegue conviver? Família, Mais junto? Lara me acompanha em algumas poucas agendas, mas Lara também tem a agenda política dela em Japaratuba, Sim. né? E é isso, e a Yandra tem a vida própria dela em Brasília, né? Eu pouco encontro com Yandra, porque ela passa ali pelo menos 3 dias na semana, 4 dias em Brasília, eu pouco encontro com ela, e quando chega aqui ela tem a agenda dela, agora mais focada em Aracaju, né? Sim. E eu mais focado no interior do estado. Então, falo muito pouco com Yandra, conversamos o essencial, muitas vezes, na maioria das vezes, mais por telefone, né? Iago, ele é advogado, fica ali entre Brasília, São Paulo e também vem em Aracaju, mas muito pouco em Aracaju. Enfim, é meio que espalhado, Cada né? um está cuidando de suas Cada um vidas. está tocando a vida. Muito bem. Você começou sua participação na política muito jovem, né? Isso. Não partidária ainda, mas aos 18 anos, como assessora da senadora Maria do Carmo. É isso? Na verdade, eu fui trabalhar com a Dona Maria, eu ainda fui trabalhar com menos de 18, fui trabalhar com 16 anos como office boy. Ah, foi? Eu não podia, na época, como hoje, né? 16 anos só podia Seu ser. pai era deputado da época? Meu pai era Não. deputado. Deputado. Mas eu já queria trabalhar e eu fui lá pedir a Dona Maria um emprego. Eu tinha Sim. 16 anos, meu pai nem sabia. E terminou que eu fui trabalhando ali com office boy, depois trabalhei assessorando a Dona Maria quando eu fiz 18 anos, passei a ser assessor dela. Depois fui trabalhar com meu pai na Assembleia, virei diretor-geral da Assembleia. E aos 21 anos de idade, eu saí candidato a prefeito de Pirambu, me elegi prefeito de Pirambu. Sim. Daí por diante tive 2 Foi mandatos. aos 21? Caraca. Daí por diante tive 2 mandatos como prefeito de Pirambu, depois fui secretário de Dr. João, né? Ali quando terminou meu mandato, em 2004 até o início de 2006. Em 2006 eu saí candidato a deputado estadual, fui deputado estadual mais votado, e ocupei a primeira secretaria da Assembleia durante o meu mandato inteiro, os 4 anos. Enfim, em 2010 eu viro deputado federal, né? Tivemos 2 mandatos, deputado federal. Desde o primeiro ano que eu cheguei, eu já ocupei o papel de líder. Primeiro fui líder do meu partido, do PSC, já no primeiro ano do mandato, em 2011. Depois fui líder da oposição, na época a presidente era a presidente Dilma, eu virei o líder da minoria, que a minoria é a oposição. Sim. Então eu liderei a bancada de oposição no governo da presidente Dilma, ali já em 2012, né, eu viro líder da oposição. Na época nós tínhamos na oposição uma bancada de 168 deputados, então eu virei líder desse bloco de 168 deputados. Depois eu viro líder, né, da maioria, que foi a construção ali de um bloco com 7 partidos. Ali a gente passou a ter 213 deputados, eu virei líder da maioria. Eu liderava 7 partidos ali, o PSC, o MDB, o PL, enfim. E depois viro líder do governo na Câmara, no primeiro momento, depois líder do governo nas 2 casas, Câmara e Senado. Né? Quando eu perco a eleição em 2018, e aí eu já falei um pouco da minha trajetória já no Rio de Janeiro. Sim. Como é que se constrói essa figura influente, que se torna líder de bancada, líder de governo, e, claro, uma figura que tem uma influência política muito forte no estado de Sergipe, né? E agora no Rio de Janeiro, e na Câmara Federal, você já demonstrou isso quando foi líder de bancada da minoria, líder da bancada de situação e depois um líder de um governo. Como é que se foi construída? De onde vem essa estrutura de perfil que o torna líder dessa forma? Veja, Kátia, eu acho que Um foi. líder influente, diga-se de passagem. Veja, acho que foi muito. Eu acho que a coisa terminou acontecendo com muita. Assim, foi acontecendo com muita naturalidade. Eu acho que. Eu costumo dizer que eu tive sempre muita sorte, Deus sempre me deu muita sorte na vida, né? As coisas foram se encaixando. Eu chego na Câmara em um momento em que a oposição do governo Dilma, à época, ali em 2012, eu chego na Câmara em 2011, 2012, estava se rearrumando, era um novo processo de arrumação. E eu, quando exercia a função de líder do PSC, eu já era um líder ali muito combativo na oposição da presidente Dilma, no papel de líder do meu partido que fazia oposição.
Meu partido era da base da presidente Dilma no primeiro momento, apoiamos, né, a reeleição dela, e aí eu entendo que o caminho para a gente era fazer oposição pelo perfil da nossa bancada. Sim. E eu construo isso, eu convenço o nosso bloco, nosso partido a fazer oposição. E é difícil, você tinha o partido uma estrutura dentro do governo, eu convenço a fazer oposição e eu fui numa agenda que o presidente do partido disse, tudo bem, vamos fazer oposição, mas vamos sair de cabeça erguida, vamos sair pela porta da frente, vamos à presidente Dilma entregar os carros que temos e comunicar ela que vamos fazer oposição. E eu fui o responsável para ir lá, numa agenda da presidente Dilma, e fazer a entrega dos carros e comunicá-la que a partir dali nós estaremos fazendo oposição. E a gente vem para a oposição, né? E termina que esse papel de líder do PSC enquanto partido na oposição me deu visibilidade pelas discussões, pelos embates, né? Ali, pela articulação, né? Sempre procurando ali articular, né? A gente tinha minoria, a gente não tinha como barrar nem vencer o governo nas votações, mas a gente dava muito trabalho, usava o regimento, protelar a votação, um processo de votação que era para ser em 1 ou 2 sessões, a gente passava 15 dias discutindo, usando o regimento, sempre estudei muito o regimento, e isso começou a me dar visibilidade. E aí eu saio com a iniciativa de a gente formar, ampliar esse bloco da minoria. E aí esse bloco, esse conjunto de partidos da oposição, né, reunido, né, pelo trabalho que eu fiz pelo PC, me convida para ser o líder da oposição. Então, virei líder da oposição. Aí veio um processo de impeachment da presidente Dilma. E eu, como líder da oposição, eu de certa maneira, liderei esse processo de impeachment ali, né, na oposição. E aquilo me deu ao presidente Temer uma abertura muito grande, né, porque eu passei a ser uma referência para ele, né, nesse processo de impeachment, porque era o líder da oposição, né. Então, nesse momento, a gente começa a construir esse processo e aí a gente começa a crescer esse agrupamento que era a oposição, porque a gente começa a agregar partidos que se somam ao projeto do presidente Temer. E aí, com poucos meses, o que era oposição já era maioria, tanto é que o impeachment foi aprovado. Sim. E aí a gente vai à mesa diretora e diz, agora nós não temos mais como ser, eu não tenho mais como ser líder de oposição, agora eu tenho que ser líder da maioria, porque nós hoje temos a maioria dos membros da casa pelos partidos que estão nesse bloco. E aí eu viro, durante o processo de impeachment, líder da maioria. E aí, por conta disso, né, da minha relação ali nesse processo com o presidente Temer, quando ele assume o governo, ele me convida para ser o líder do governo, pela articulação que a gente sempre teve dentro da casa. E qual foi o maior desafio enquanto líder do governo? Veja, primeiro... Sobretudo, só para complementar isso, sobretudo saindo de um processo de impeachment, né? Pois é, eu acho que esse foi um grande desafio, além de outros. Primeiro, você vira líder de um governo, de um governo, de um processo de transição, mas não uma transição das urnas, uma transição traumática de um processo de impeachment. Sim, uma transição política. Sim, esse é um problema. Depois ser líder de um governo que, naquele momento, era um governo mal compreendido na opinião pública e que tinha um índice de rejeição muito alto, que enfrentou duas denúncias ali, que foram 2 processos de impeachment que nós vencemos pela articulação política, de um governo extremamente desgastado e em um período pré-eleitoral. Você imagina, um período pré-eleitoral, que muitas vezes os deputados não querem entrar em bola dividida, né? Um governo com um índice muito alto de rejeição na opinião pública, que era mal compreendido, mas hoje se reconhece muito o que foi feito, as reformas, enfim, os avanços que hoje o país colhe frutos daquilo que foi feito naquele momento, e é verdade, é fato, não é? É fato. E desse processo de transição. Então esse foi um desafio. Muita estabilidade política, muito debate, um momento muito difícil do processo ali legislativo da Câmara como um todo. O Brasil fragilizado de alguma forma, O Brasil fragilizado, né? E aí, mas confiantes naquilo que nós estávamos fazendo, na certeza de que tudo aquilo que a gente estava propondo lá na frente ia ter um reconhecimento da opinião pública como nós estamos tendo hoje. Você vê que nós trabalhamos muito a reforma da Previdência, que depois foi aprovada, já no governo do presidente Bolsonaro, de forma muito tranquila, mas de um trabalho de conscientização, um trabalho de construção que nós fizemos. Mas, além desse desafio, vem um desafio, em uma plena quarta-feira de cinzas. Eu estou descansando na terça-feira
já finalzinho do carnaval, eu recebo um telefonema do presidente Temer pedindo que eu fosse a Brasília na quarta-feira de cinzas. Eu achei estranho, né? Ele me chama na quarta-feira de cinzas em Brasília, eu vou lá, e ele me disse, olha, o regimento da casa nunca foi utilizado, mas permite que um deputado federal possa ser líder também no Senado, no Congresso Nacional. Nunca na história um deputado federal foi líder nas duas casas, mas o desafio está posto e Você é a figura. Você é a figura. Mas, presidente, eu vou ser líder no Senado. Né? Eu, deputado federal, como é que eu vou liderar senador? Porque, não é? Hierarquicamente. Presidente, você acha que um senador vai seguir a minha liderança, vai ouvir ao meu encaminhamento, vai votar conforme a minha orientação? Enfim. E aí ele, não, mas esse é o papel, você é muito habilidoso, vamos lá. E eu passei uma semana visitando os 81 gabinetes dos 81 senadores, independente de ser da base ou da oposição. Me apresentando, comunicando, né, já estava comunicado publicamente, né, e buscando com muita humildade, né, entendimentos, construções, parcerias, e graças a esse diálogo que eu fiz com todos eles, muito próximo, muito respeitoso, né, entendendo a hierarquia de ser senador, mas a minha missão, né, dada pela presidência da República de ser líder do governo nas duas casas, graças a isso, nós concluímos o mandato do presidente, né, do primeiro ao último dia, sem ser derrotado em nenhuma matéria, nem na Câmara, e sem sofrer nenhuma derrota no Senado Federal. Qual foi o grande aprendizado disso? O aprendizado que eu acho que a política é, acima de tudo, a arte do diálogo. Do diabo também, né? Não, do diálogo, do respeito, das diferenças, das ideologias, né? Cada um tem a sua ideologia, tem a sua bandeira de luta, tem os seus compromissos, tem os seus princípios, tem as suas responsabilidades. Você ser líder de uma bancada de 396 deputados federais, 61 senadores, cada um, né, do seu jeito, da sua maneira, com a sua peculiaridade, não é fácil. Você Sim. trata com um senador de Rondônia, você vai tratar com um deputado federal do Rio Grande do Sul, e por aí vai. Mas eu acho que o diálogo respeitoso, não é, dentro, lógico, da boa política, não é, eu acho que é o caminho. E isso nós aprendemos, não é, sempre dialogando, não ali, muitas das vezes, não era, na maioria das vezes, na verdade, não era o líder do governo, era um parlamentar, não é, que, lógico, sabia meu compromisso, sabia minha responsabilidade, sabia que por trás de mim tinha uma grande bancada, que me dava, naturalmente, um tamanho de líder do governo, mas sempre dialogando com a oposição, né? Porque eu fiz o papel que a oposição estava fazendo ali. Eu, quando era líder da oposição, eu sabia que eu não tinha maioria, mas eu... Você já esteve naquele lugar. Né? Eu estive naquele lugar. Então, eu sabia os caminhos. Então, muitas vezes eu chegava ali, olha, meu irmão, vamos fazer o seguinte, cumpra seu papel, vá lá, vote contra, discurse, não é? Critique, mas não obstrua a votação. Isso é importante para o país. Não é? É um gesto que vocês fazem. E eu reconhecia o gesto que eles faziam pela importância da matéria para o país. Eles faziam a crítica, votavam contra. E assim a gente foi, graças a Deus, saímos desse processo enquanto líder do governo. Isso foi até matéria da imprensa nacional quando terminou o mandato do presidente, não é, que eu fui, não é, além de ter sido o primeiro deputado federal na história, né, a liderar as duas casas, eu fui o primeiro líder que saí sem sofrer uma só derrota no Congresso Nacional, durante o período que nós tivemos do De onde presidente. vem toda essa habilidade de comunicação e de liderança? Seu pai era um grande líder político, Pois mas, com todo respeito ao velho rei, né, que me chamava de terrorista. Eu sei disso. Você tem muito mais do que o Reinaldo Moura mostrava publicamente. De onde é que vem isso? Pô, nem eu sei, viu? Eu acho que a vida termina sendo uma grande escola, né? E vai forjando, né? Eu sempre fui muito atento a tudo, sempre procurei ser muito estudioso, observar muito, aprender, copiar, o que é bom pode ser copiado, né? Sim. E sempre procurei me cercar por pessoas que, né, pudessem me orientar da maneira correta. A figura do líder num embate, seja na Câmara, no Senado, ou nas comissões da casa, que é importante, né? Ele é um instrumento, mas por trás desse instrumento tem todo um aparato. Eu tinha uma grande assessoria, nós varávamos a madrugada discutindo, debatendo, estudando, debatendo a pauta da semana,
eu, diferente de muitos dos outros líderes, eu saía daqui de Aracaju já no domingo à noite me reunia com minha assessoria, já discutia toda a pauta da semana, entrava madrugada domingo, muitas vezes eu amanhecia segunda-feira com a assessoria estudando, né? A segunda-feira em Brasília é um dia ali que as coisas estão começando a acontecer, eu estava ali já também, já ligando para os líderes dos partidos, já discutindo, porque tinha partidos até da base que tinha matérias que queria apresentar emendas, a gente já deixava, não é? Tudo encaminhado. O trabalho de bastidor já prontinho para quando começasse ali a semana para valer das votações da terça-feira. Na grande maioria das vezes eu já estava com a minha vida já resolvida, votos já garantidos, discussões já feitas anteriormente com o líder, e o papel do líder em Brasília funciona mesmo, né? A bancada segue o líder, né? Encaminhamentos, emendas, enfim. E muita dedicação, né? E fazer o que você gosta, né? Fazer o que você gosta. Ninguém dorme 3, 4 horas por dia só, ninguém trabalha domingo a domingo como eu trabalho, sábado, domingo, feriado. Se não gostar. Né? Se não gostar. Se não for apaixonado. Pois né? A gente faz o que gosta. A gente faz o que gosta. Você tem essa mesma, não diria habilidade, claro, a habilidade está muito clara, mas essa relação de proximidade com os gestores sergipanos, com as lideranças sergipanas. Lembro-me muito das suas, como deputado, de trazer emendas para todos os municípios, independente de ser aliado ou ser adversário. Né? E de você ir ao local fazer a entrega da benfeitoria lá. Exato. Né? Fosse um veículo, enfim, o que quer que fosse. Isso, claro, fez com que você ganhasse muita notoriedade por esse seu perfil de não tratar o adversário como adversário, mas sim cuidar da população que estava ali precisando daquele serviço, daquela ação. Né? Perfeito. Cátia, quando o presidente Temer me chama ali na véspera da posse dele, 2 dias antes, e me convida para ser líder do governo, eu sabia que ser líder do governo naquele momento de muita estabilidade, de rupturas, enfim, seria uma missão muito difícil, queria me trazer desgaste, né? Junto à opinião pública, é natural isso, mesmo porque o líder do governo sempre tem algum tipo de desgaste, mas eu entendia que era uma oportunidade que eu teria única para o meu estado, né? Sergipe nunca teve um líder do governo, Sergipe teve poucas pessoas que chegaram em Brasília e ocupou um papel, né, de destaque, seja de líder do governo, seja de ministro de estado, mas o fato não é ser líder nem ser ministro, o fato é você conseguir, com o cargo que você exerce, ser do tamanho do cargo e não ficar menor do que o cargo, exercer o cargo na sua plenitude para beneficiar o seu estado. Sim. E foi esse também, talvez tenha sido o meu maior mérito. Eu transformei ali o papel de líder do governo em um grande ministro de Sergipe em Brasília. Né? Ninguém nunca trouxe tantos recursos como eu trouxe na história para todos os 75 municípios, todos beneficiados, nenhum, a verdade é essa, nenhum parlamentar, nenhum senador, desculpe todos, mas nenhum ministro, ninguém. Né? Isso é claro, isso é fato e é dito por todo mundo. Né? Sim. Mas eu sabia que era um momento de desgaste, mas que eu não podia me esquivar de uma oportunidade única de ajudar o meu estado. Eu sabia que eu ia pagar um preço caro. Como de fato, em 2018 eu perdi a eleição para o Senado. Sim. Mas eu sabia que era uma oportunidade de ajudar, seja como de fato eu ajudei, e procurei fazer um trabalho republicano, independente de prefeito ser aliado meu. Eu nunca perguntei ao prefeito, quando procurado, se ele iria votar em mim em 2018, numa candidatura minha ao Senado, nunca, não tenho que possa dizer isso, muito pelo contrário. Ajudei a todos, votando em mim, não votando, levei recursos, fui fazer entrega de forma muito republicana, porque eu sabia que eu estava ajudando as pessoas, né? E isso, não é? Passado o tempo, e é engraçado, né? Muitas das vezes você faz uma ação agora, mas o efeito de reconhecimento, ela tarda, né? Muitas das vezes eu dizia, olha, eu estou colocando aqui, ia no município e anunciava, o prefeito, né, confirmava, estou botando aqui 8, 10, 12 milhões para uma determinada obra, para várias obras. O processo burocrático era lento. Chegou a eleição de 2018, e as pessoas não viram aquelas obras acontecendo, que eu anunciei, e o cara dizia, pô, mas esse cara veio aqui e anunciou e a obra não aconteceu. Né? Mas as obras durante esse período aconteceram, que até hoje, nós estamos em 2020, estão acontecendo. Eu recebo muitos convites para inaugurar obras até hoje, 6 anos depois do término do meu mandato. A que se deve, 2018 você perdeu a eleição, todas as pesquisas apontavam você bem na fita, mas nas urnas houve uma rejeição alta. A que se deve isso? Veja, eu não digo um fator só, digo alguns fatores, né, no processo. Eu acho que
né, o próprio fato de ter assumido o papel de líder do governo em um momento de muita turbulência no país. Mas mesmo trabalhando tanto por Sergipe, mesmo trazendo tanta Mas veja, é aquilo que eu acabei de dizer, o reconhecimento terminou targa. vindo depois, né? Sim. Terminou vindo depois. Hoje, as pessoas sabem a importância de André Moura em Brasília. Hoje, as pessoas reconhecem a falta, modéstia à parte, que André Moura faz em Brasília. Porque quando André Moura esteve no mandato, o prefeito sonhava e eu fazia, né? Por essa habilidade, por essa interlocução. E hoje, logicamente, eu sou empregado do governo do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, eu sou um profissional que exerce o meu papel, né? E hoje, você veja, sou responsável por mais de 20 bilhões de Uma reais. figura estratégica no governo. Pois é, nenhum governador vinha buscar um sergipano aqui para ser secretário lá se não tivesse um porquê, Sim. né? Não estou lá porque eu sou careca, ou era gordo, agora estou mais magro, né? Já viu, né? Mais magro. Não é por isso, né? Sim. Ninguém... É por habilidade. Pois é, eu fui convidado por um governador, que foi o Wilson Witzel. Hoje o Rio de Janeiro tem um outro governador, Cláudio Castro. Eu permaneço lá desde março de 2019. Eu sou de todos os secretários hoje do governo fluminense o que tem mais tempo no governo. Eu sou o que mais tem um tempo lá, desde março de 2019 até hoje, na Secretaria de Governo, hoje, né, no Palácio Guanabara e acumulando com a Brasília. Ah, mas por que, André, você está acumulando com Brasília? Porque o governador não deixou só na de governo, que é uma secretaria gigantesca, com grande orçamento, tudo. Porque, exatamente por isso, pela minha habilidade em Brasília, Pela confiança que você construiu. E abrir portas em Brasília para o Estado do Rio de Janeiro. E Sergipe, voltar aqui para a rejeição de Sergipe. Aqui, você falou aí desse cenário de instabilidade, da função de líder no governo, mas parece ter algo mais. Quando as pessoas... E aí vou dar uns papos agora, né, minha gente? Brincadeira. Mas você teve diversas denúncias, né, na sua gestão como prefeito, mas você também teve inúmeras vitórias na justiça, aliás, vitórias, inclusive, a última vitória sua, inédita no país, né? Tudo isso fez, todas essas denúncias, eu lembro que tinha juízes que, quando eu era jornalista, escrevia, os juízes diziam, olha, tem uma denúncia contra tal, eles mandam para você porque você não tem medo. E eram várias denúncias de corrupção, de não sei o quê, de desvio de verba na época da prefeitura, uma série de fatores. Isso fez com que as pessoas, de alguma forma, tivessem um certo receio de eleger André senador, ou de eleger André para outra função pública? Veja, lógico que isso traz desgaste, mas eu quero até aproveitar, fazer uma correção. Sim. Nenhuma denúncia do meu mandato. Eu fui 8 anos prefeito de Pirambu, eu não tenho uma denúncia do meu mandato. Todas as minhas contas de André Moura, ordenador de despesa, 8 anos como prefeito de Pirambu, 4 anos como ordenador de despesa da primeira secretaria da Assembleia Legislativa de Sergipe, como 2 anos, quase 2 anos, 1 ano e alguns meses como secretário de Estado do governo João Alves Filho. Eu não tive uma conta minha reprovada nem no Tribunal de Contas do Estado, nem no Tribunal de Contas da União. Todas, sem exceção, aprovadas. 8 anos como gestor de Pirambu, 4 anos como gestor da Assembleia, 12, e mais 1 ano e alguns meses como gestor do governo de João Alves Filho. Nenhuma reprovada. Não tem uma denúncia de corrupção durante minhas gestões. Todas na gestão do meu sucessor, Juarez em Pirambu, que fez uma série de loucuras, um réu confesso, um corrupto confesso, e que depois que foi pego, disse que fez tudo porque eu mandei. Eu não tenho uma denúncia de desvio de corrupção dos meus gestos. Mas você foi processado por isso? Eu fui processado por isso. Não pelo meu mandato. Você respondeu por isso? Eu respondi por isso. Aliás, você responde até hoje, respinga até hoje. Não respondo mais. Não, digo quando responde, porque respinga isso, fica na história. Pois então acaba respingando o tempo todo. Pode procurar. Não tem, do meu mandato de André Moura, enquanto gestor da Prefeitura de Pirambu, não tem nada. Todas as minhas contas aprovadas. Enquanto primeiro secretário da Assembleia, que é o gestor ao lado do presidente, todas aprovadas. Enquanto secretário do governo de Alves, todas aprovadas. E as 2 primeiras contas minhas que já foram julgadas pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, enquanto secretário de Estado do Rio de Janeiro, né, em 2019, 2020, já aprovadas também. Todas, sem exceção. Mas, né, paguei um preço caro, né, pelos desmandos, pela corrupção de um réu confesso, né, que assaltou a Prefeitura de Pirambu, um ladrão, confesso, e que disse que fazia por meu mando. Eu ali já era secretário do governo do Estado, não tinha um porquê. Mas, graças a Deus, né, todos esses processos foram tramitando durante todos esses anos, na primeira instância em Japaratuba, no Tribunal de Justiça de Sergipe, nas instâncias superiores lá em Brasília,
E no ano passado nós obtivemos as últimas vitórias. Sim. Então, graças a Deus, não é? Depois de tantos anos, Respirou. conseguimos respirar, provando aquilo que a gente dizia que a gente tinha nada a ver das loucuras e dos desmandos feitos por ele. Mas nos trouxe prejuízo. Além disso, nós tivemos uma eleição em 2018, que é a pergunta que você me perguntou em relação à derrota para o Senado, quando a oposição se dividiu, né? Sim. O governo saiu unido com Belivaldo, com Rogério, candidato a senador, né? Com Jacques, candidato ao Senado. Nós dividimos em 2018, né? Dividimos, por que dividimos? Porque em 2016 nós estávamos juntos, todos nós apoiando Valadares Filho enquanto candidato a prefeito de Aracaju. Naquele momento tínhamos feito um acordo em 2016, que o nosso agrupamento apoiaria Valadares Filho enquanto candidato a prefeito de Aracaju, e em contrapartida de 2018, nós teríamos o apoio deles para o nosso projeto, Eduardo candidato ao governo e André Moura candidato ao Senado. Cumprimos 2016, mas infelizmente 2018 não foi possível, não é? Se A dividiu. política, nos dividimos, perdemos ambos. Perdemos Eduardo Amorim, André Moura e Pastor Heleno para o Senado, perdeu Valadares Filho para o governo, Valadares, o senador Valadares para a sua reeleição ao Senado. Enfim, uma série de fatores que nos trouxe a derrota em 2018. Eleição passada do governo do estado. Você esteve com o governador Fábio Mitidieri no segundo turno, né? Quando estava ali ainda. E existe nos bastidores uma informação muito forte de que a eleição de Fábio, a vitória de Fábio, foi por conta da sua chegada pesada na campanha, né? Assumindo a coordenação e fazendo com que ele chegasse ao segundo turno, até porque naquele momento havia ali uma fragilidade eleitoral. Até onde pesou a sua presença, a sua participação e a sua estratégia nesse governo, nessa gestão? Veja, Kátia. Ou melhor, na gestão não, na campanha que resultou na vitória. Primeiro, nós fizemos uma aliança com o governador Belivaldo à época, com o então deputado federal Fábio Mitidieri, né, em 2021. Fizemos uma pré-campanha junto. Naquele momento, eu tinha um projeto de ser candidato ao Senado e até a gente brincava que era a dupla MFM. Quando o Fábio Mitidieri tinha ali 3, 4% das pesquisas que ninguém acreditava nele, eu fui aquele que andei com ele em todo o estado de Sergipe durante uma pré-campanha, levando o nome dele, né, construindo ali a pré-candidatura dele ao governo e a minha ao Senado. Né? Infelizmente, naquele momento, ele não pôde ser candidato ao Senado. Veio o primeiro turno das eleições e André, candidato a deputado federal, né? Nós fizemos uma campanha, toda ela ao lado de Fábio Mitidieri, como uma maneira de fortalecer com o nosso agrupamento o projeto dele ser candidato, o projeto dele ali de governador, no primeiro turno. Vem o segundo turno, né? Fábio termina o primeiro turno ali em terceiro lugar, né? A verdade foi essa. Valmir foi o mais votado, Rogério segundo, Fábio terceiro, mas enfim, por conta de pendências jurídicas naquele momento, Valmir ficou fora do segundo turno e vamos para o segundo turno com o Fábio. Eu acho, na verdade, viu, Kátia, a minha chegada para ir assumindo a coordenação geral da campanha de Fábio, né? Ali foi muito mais aquilo que a gente falou um pouco no início da nossa conversa aqui. Sim. Muito mais o diálogo, muito mais a estratégia de bastidor, muito mais dar uma formatação nova e diferente à campanha de Fábio, totalmente diferente do que foi no primeiro turno, alinhar, né, o agrupamento político, enfim, eu acho que foi muito mais o trabalho de diálogo, de articulação, de bastidor e dar, sabe, um alinhamento diferente para a campanha de Fábio ali naquele momento, né? Então, eu acho que tudo isso, nós oxigenamos o grupo, com a ajuda de muitos, ali não foi só André, o mérito não é só de André, o mérito foi de muitas pessoas, muitos que se somaram no projeto, né? Muitos que, quando nós assumimos a coordenação geral da campanha, junto com o Luiz Mitidieri, junto com o Zeca, que nos ajudou, com muitos outros, foram muitos que se somaram, enfim, mudamos a forma de Fábio de fazer campanha, abordagem, mudamos tudo isso, enfim, e graças a Deus, né, deu certo. Fábio hoje é governador, faz um grande mandato, e a gente fica muito feliz em saber que tudo aquilo que nós dizíamos que Fábio estava muito preparado para ser governador de Sergipe, realmente hoje ele está comprovando isso. Não existe cafezinho de graça. Qual foi a contrapartida nesse processo aí de André, em termos de cargos no governo? Não, aquilo que é natural do processo de, né, formação de grupo político, né? Quando eu vim
para a base do governo, eu vim ainda no governo Belivaldo Chagas. Naquele momento tinha ocorrido, né, um rompimento político. O PT tinha saído da base do governo do Estado, né, já que Rogério Carvalho ali já era pré-candidato ao governo. Sim. E na saída, o PT ocupava a Secretaria de Estado da Agricultura. Sim. E o governador Belivaldo faz um convite para que a gente possa indicar o novo secretário de Estado da Agricultura numa composição partidária, que é plenamente normal em qualquer governo. Nós indicamos o nome do secretário Zeca, né? Zeca vira secretário de Estado da Agricultura ainda no governo Belivaldo Chagas, e no governo Fábio Mistieri continuamos com o mesmo espaço que a Secretaria de Estado da Agricultura que já tínhamos no governo Belivaldo Chagas. Nada diferente disso, nada mais do que isso. Sucessão de Aracaju, para a gente concluir, e Andra Moura tem feito um trabalho, a gente brinca, descolado de você, apesar dessa liderança forte que você tem. Ela tomou gosto pela política, a gente percebe como é que diz? Esse entusiasmo dela no mandato, né? Essa caminhada assim, rápida com que ela tem feito. Ontem, Fábio Henrique até destacava que ela foi a primeira deputada de Sergipe que conseguiu aprovar 4 projetos importantes na Câmara Federal, o que não é uma coisa tão fácil. A primeira deputada Sergipe, não, a primeira deputada na história, na no história. Primeiro ano, mulher aprova 4 projetos na Câmara, no plenário. Bem. Pai é pai, né, gente? Babão. Babão. Então, a minha pergunta é a seguinte: e André, que tem feito esse descolamento de André, é uma estratégia para não pesar o nome de André em André? Não é. Porque ela era Iandra de André Isso. na campanha. Depois ela virou Iandra Moura. Ela, quando passou a campanha, antes dela assumir o mandato, quando terminou, ela virou para mim e disse: meu pai, eu queria lhe fazer uma proposta, uma sugestão, eu queria discutir aqui com você. Diga, meu filho, o que é? Eu quero fazer uma homenagem a meu avô. Todos sabem que Iandra sempre teve uma paixão louca por meu pai e meu pai por ela, né? Tanto é que Andra, não foi porque meu pai faleceu, né? Mas meu pai em vida ainda, ela, quando fez 18 anos, o presente que ela deu ela mesma foi fazer uma tatuagem nas costas que é Amor Maior. E o amor, o R termina com R grande e o maior começa com M grande, que é de Reinaldo Moura, que foi a homenagem que ela fez a meu pai, né? E realmente era uma grande paixão entre os dois. E a ela disse que ela queria usar o nome dela, não Iandra de André, como foi a campanha, mas queria usar o Moura em homenagem ao meu pai, Reinaldo Moura, né? Porque, na verdade, eu não tenho Moura no nome, eu sou André Luiz Neto Ferreira, né? Sim. E ela me disse que era uma homenagem que ela queria fazer ao meu pai. Então, foi uma decisão dela, ali, botar Iandra Moura. E Iandra começa o mandato, e, logicamente, ali, quando terminou a eleição, eu disse: filha, eu queria lhe dar uma sugestão, está aqui o regimento da Câmara, leia. Muitas vezes o deputado se elege, não está preocupado com isso, mas isso é importante. Não sabe o que está fazendo lá. Isso é importante. Isso me ajudou muito a chegar onde eu cheguei lá. Isso é importante. Dialogue com seus colegas, com as suas colegas, e Andra começou a construir esse caminho. Nas reuniões da bancada ali, antes da posse, ela sempre teve um papel ali, por iniciativa dela, de muito destaque. E aí o líder da bancada do União Brasil na Câmara faz um convite, e chega lá e diz: olha, eu quero ter como minha vice-líder uma mulher, quero homenagear as mulheres. E aí convida Iandra para ser a vice-líder. Hoje a Iandra é vice-líder da bancada. Muitas das reuniões do colégio de líderes, quando o líder tem possibilidade de participar, ela é quem faz os encaminhamentos, ela é quem discute as matérias. Depois vem a eleição, né, para os 3 postos que as mulheres ocupam na mesa diretora da Câmara, né, que é a Secretaria, que é a Procuradoria e que é o Observatório da Mulher na Política. E ainda disputa a eleição ali e se elege ao lado de Benita da Silva, de vários mandatos de deputada, vice-governadora e governadora do Rio de Janeiro, Soraya Santos também de vários mandatos, também do Rio, e Andra, na disputa ali entre as mulheres, a eleição somente das mulheres, das 90, eu acho que 94 deputados federais que tem, e Andra eleita pela grande maioria, com 89 dos 94 votos, disputando com a outra colega, que teve somente 5 votos, né? E Andra faz um mandato realmente que é dela, né? Mesmo porque as nossas agendas são incompatíveis. Eu fico no Rio de Janeiro, eu saio daqui na madrugada do domingo, volto na madrugada da sexta para o sábado, não tenho como estar. Quando eu vou a Brasília, eu vou cuidar das pautas do Rio de Janeiro, eu vou de manhã e volto de noite para o Rio. Eu faço um bate e volta, eu nem encontro Iandra em Brasília, raramente eu encontro Iandra em Brasília. E é fato e é verdade. Final de semana, Iandra está cumprindo a agenda dela em Aracaju, eu estou cumprindo
uma agenda no interior do estado, eu cumpro uma agenda grande. Voltando aqui, Iandra pré-candidata à prefeita de Aracaju, está aí caminhando, disse que, enfim, você já conhece essa história mais do que eu, né? E aí você falou de uma oposição dividida lá atrás, de um grupo dividido lá atrás, que resultou em prejuízos, tanto para de um lado como para o outro. E parece que estamos caminhando nessa perspectiva de divisão, considerando que hoje a base do governo, da qual Iandra faz parte, de qual André faz parte, Sim. tem pelo menos 5 nomes aí colocados. Qual é a possibilidade de Iandra ser escolhida ou de qualquer outro nome aí, sem contar que tem ainda Luiz Roberto, que é o pré-candidato do prefeito Edivaldo Nogueira, que está também hoje na base do governo. Sim. Então seriam 6 candidatos, na verdade, na base do governo, só que um com a preferência natural do prefeito Edivaldo Nogueira. Qual a chance concreta de Iandra ser a escolhida nisso? E o que você, enquanto André Moura, líder político, não o pai só, mas o líder político, vai fazer para que isso aconteça? Veja, Cátia, eu acho que nesse momento eu não vejo, sinceramente, nenhum problema na base liderada pelo governador Fábio, da qual Iandra faz parte, que nós fazemos parte, ter várias opções. Eu acho que isso é até bom, né, para que a gente possa analisar e poder escolher melhor. Ruim é quando o líder vem e impõe o nome, que não é o caso do governador Fábio, não é. Tanto é que ele tem dado várias entrevistas exatamente dizendo isso, não é, que tem vários nomes, são muito boas opções. Eu acho que esse é o exercício que eu falei que é talvez um dos mais importantes, se não o mais importante da política, que é o diálogo, né? É a busca do diálogo sempre. Até as convenções, final de julho, início de agosto, acho que tem muita coisa para acontecer. O governador Fábio é o líder do processo, né? Vai reunir o grupamento, como já tem reunido, tenho certeza que vai dar os encaminhamentos da maneira correta. Eu entendo que não é missão das mais fáceis, né? Porque ali todas as pré-candidaturas, cada um nos seus partidos, tem seus projetos políticos para 2024, tem para 2026, né? Entendo que você só não pode nesse processo fazer com que haja ruptura, que haja rompimento, que haja desgaste do agrupamento. Se lá na frente, né, o diálogo não prevalecer para que tenhamos uma candidatura única, e aí que seja uma candidatura única, não tirada do bolso ou do colete de quem quer que seja. Seja uma candidatura única. Esse é um recado para os entendedores. Pois é. Tá dito. Que está dito e registrado. Que seja uma candidatura, se for para construir uma candidatura, que tenha viabilidade. Sim. Não adianta ser da minha vontade, minha, nem sua, nem de João, nem de ninguém. Tem que ser, né, do entendimento que é uma candidatura viável, que tenha projeto e tenha, acima de tudo, apelo na rua. Que tenha liga na rua. Né? Esses atributos, na sua concepção, o candidato do prefeito Edivaldo Nogueira tem? Luiz Roberto? Até julho tem muita coisa para acontecer. Não, estou perguntando se hoje, na sua cabeça, na sua concepção. Não sei. Eu acho que essa análise tem que fazer ao grupo, não é somente André. É o grupo. Né? E se lá na frente, né, esse diálogo não permitir que tenhamos uma candidatura única, que tenhamos 2, que tenhamos 3 candidaturas, que seja uma disputa respeitosa e que a guerra não seja, quando eu falo guerra, né, guerra política, não seja interna no grupo, não seja uma disputa fratricida dentro do grupo. Né? Nós somos um agrupamento só, que temos um líder maior que é o governador Fábio Tidieri, ponto. Então essa disputa não pode ser somente interna, né? Um atirando, né, contra o outro. Não pode. Se tivermos 2, 3 candidaturas, que seja respeitosa, que cada um vá para a rua com propostas, com projetos, leve a sua mensagem para o povo, deixe que o povo escolha, que o povo decida. E André está nesse projeto, nessa concepção aí de formação de candidatura. Sim, André foi uma opção que ela decidiu, né? E que todos nós da União Brasil respeitamos a posição dela. Ano passado, quando ela trouxe, foi ela que realmente, né, trouxe essa possibilidade em setembro, nós reunimos o agrupamento, reunimos a União Brasil, ela apresentou a proposta, disse que ia caminhar, disse que não era nenhuma imposição, foi ao governador Fábio Tidieri, antes de começar qualquer movimento de rua, qualquer movimento público, foi ao governador Fábio Tidieri, colocou para o governador Fábio Tidieri, perguntou se tinha algum problema
que ela pudesse caminhar Aracaju, que ela pudesse construir a pré-candidatura dela. E o governador Fábio, de forma como tem que ser, e ele é realmente respeitoso e democrático, não teria problema nenhum que ela tivesse a tranquilidade que da parte dele, ela poderia ir para a rua, construa sua pré-candidatura e lá na frente a gente senta todo mundo para decidir. E Andra está fazendo isso. Por você, Yandra é candidata a prefeita? Por mim, Yandra, ela tem que seguir, trilhar o caminho e rumo que ela decidir para ela, para a vida dela, pessoal e política. Eu estarei ao lado dela em qualquer que seja a decisão dela. Eu estarei ao lado dela dando apoio no que tiver ao meu alcance. Se essa for a decisão dela, terá, como sempre teve, em tudo na vida dela, quando ela resolveu fazer direito, quando ela resolveu ir morar em São Paulo para fazer pós-graduação, para fazer mestrado, para fazer faculdade, quando ela resolveu, não é, chegou para mim e disse que se fosse necessário, não é, para que o nosso agrupamento em 2022 não ficasse, pela minha possibilidade de disputar a eleição, sem um nome, que ela toparia a missão, e ela, né, topou a missão. E se essa for a decisão dela, não tenho nem dúvida disso, que eu estarei ao lado dela como sempre tive. Tá, não seria, ela, primeiro mandato, tem feito um trabalho bacana. É minha última pergunta de verdade agora. Dá vontade de passar aqui 3 dias passando com o André, né? Tem muita história para contar aqui, né? O primeiro mandato dela, um trabalho que tem sido destacado, ela tem feito um movimento muito bacana, muito autônomo, diria assim. Não seria prejuízo ela largar esse mandato e disputar uma prefeitura de Aracaju e ganhar uma eleição para a prefeitura de Aracaju, uma cidade com gargalos ainda? Yandra, quando iniciou o projeto de ser candidata a deputada federal, muitas pessoas criaram várias interrogações sobre a capacidade dela, sobre a condição dela de ser deputada federal. Essas interrogações pela força do trabalho dela, pela independência dela, por mais que alguns tentem, não é, colocar que Yandra é ali uma marionete minha, isso é até uma falta de respeito a vocês, mulheres. Sim, né? não. E a gente percebe essa clareza dela. Ela tem muita independência, ela tirou essas interrogações da frente, ela faz um mandato muito proativo. Você acabou de citar, a primeira deputada na história da República a aprovar 4 projetos, não é nem em comissão, não. Que projeto de comissão? No plenário, né? No primeiro ano de mandato, né? Yandra aprovou. E se a missão que o povo de Aracaju confiar a Yandra ser prefeita, não tenho nem dúvida que ela fará um mandato tão grande, tão altivo, com muita capacidade, com muita competência, tanto quanto ela fez como deputada federal. A contribuição que ela dá hoje à Sergipe na Câmara, não tenho nem dúvida que ela dará à Sergipe como prefeito de Aracaju, porque o que você faz em Aracaju tem, de certa maneira, uma caixa de ressonância em todo o estado. Total. É a nossa capital, né? Então, confio muito na capacidade de Yandra. Se essa for a decisão dela, né, estaremos ao lado dela, que ela possa realizar os sonhos dela e transformar também os sonhos dos aracajuanos, se essa for a decisão dela. Muito bem. Fim de papo aqui na casa, quero lhe agradecer. Eu demorei tanto, queria ficar mais, né? Eu passaria 3 dias aqui cantando. Se André não quisesse ir para casa, eu passava uns 3 dias aqui cantando. O seu Xará tá ali, coitado, desde de manhã que a gente tá aqui. Mas, muito bom. Obrigada mesmo por ter vindo. Foi um prazer enorme receber você aqui na casa. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço pela oportunidade, que a gente possa ter outras oportunidades de estar aqui com vocês na Casa do Sopapo. Você viu que foi sem sopapo, né? É verdade. Tranquilo, só de papo. Só papo, né? A você, muito obrigada pela companhia. Não esqueça que a Casa do Sopapo é feita a várias mãos, inclusive as suas. Compartilhe, mande para as pessoas que você gosta. Se você não gosta, também manda, que elas vão gostar de saber mais sobre política, sobre o que acontece nos bastidores e na vida real, do que a política vivendo o dia a dia. Casa do Sopapo está no Spotify e no nosso canal no YouTube, mas também em todas as redes sociais. @Casa do Sopapo. Segue, compartilha e nos ajude a manter a casa de pé. Grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.